A geração dos apóstolos de Cristo trouxeram um grande avanço para as palavras de Deus. Eles estudaram e deram origem às suas cartas que têm a revelação dos profetas. E João, apóstolo de Cristo, recebeu o livro do Apocalipse, que é o presente de Deus, o qual Cristo recebeu do Pai e deu aos seus servos. Nesta geração dos apóstolos, percebemos que eles operaram milagres e restauraram em seu tempo o verdadeiro entendimento das palavras dos profetas. Os mesmos combateram contra ensinamentos errados e estabeleceram pelo Espírito de Cristo os presbíteros, que são os supervisores gerais das igrejas, e estabeleceram os diáconos, que são os ministérios citados pelo apóstolo Paulo. E estes ministérios são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Tudo isso foi estabelecido com o intuito de avançar o ensino de Cristo para todas as igrejas debaixo dos céus, pois Cristo tirou homens das mãos de Satanás e os trouxe para o seu reino, e alguns se tornaram presbíteros e diáconos para lutarem contra os ensinamentos errados de Satanás. Diante a tudo isso, Satanás não iria ficar parado. Ele levantou falsos mestres para ensinarem coisas erradas para as igrejas, e assim tentou arrebatar muitos discípulos de Cristo para o engano. O anjo caído misturou o entendimento da antiga aliança com a nova aliança para tentar fazer com que os cristãos não viessem a seguir o Messias Salvador Jesus Cristo, e muitos acreditavam nas palavras astutas e malignas de Satanás, visto que naquele tempo o Novo Testamento estava em formação e ainda eles estavam em um período de transição das alianças, que é um período em que os indivíduos que estavam na antiga aliança deveriam ir para a nova aliança. Entenda que os judeus que passavam a crer em Cristo pela pregação da fé tinham que continuar praticando as obras da lei de Moisés, não para serem salvos, mas para darem um bom testemunho e trazer o povo de Israel ao entendimento a respeito do Messias Jesus, porquanto naquele tempo ainda havia templo e sacrifícios de animais, e dentre outras coisas, da lei de Moisés, em razão de que eles, os judeus da fé em Cristo, já sabiam que tinham um sumo sacerdote assentado à direita do trono e sabiam que a lei de Moisés prefigura coisas futuras. Todavia, nem todos os de Israel entendiam que a lei de Moisés afirmava que Jesus é o Messias, e por isso que naquele tempo os judeus que tinham fé em Cristo teriam que dar esse testemunho praticando as obras da lei de Moisés para trazer o povo de Israel ao entendimento a respeito de Jesus. Contudo, os gentios, que são os que procedem das nações, não tinham que dar esse mesmo testemunho dos judeus, pois eles não eram da nação de Israel segundo a carne, e por esta causa não precisariam, por exemplo, se circuncidar na carne, dando início à prática das obras da lei de Moisés para dar testemunho para Israel. Mas saiba que havia gentios que estavam na antiga aliança e por haverem crido em Cristo, entraram na nova aliança. E por esta causa, Paulo, em Coríntios, de capítulo 7, diz que é para estes gentios não desfazerem a circuncisão da carne, pois, obedecendo estas palavras, eles não iriam causar escândalo para os judeus, visto que isso servia de testemunho para o povo de Israel. Sabendo estes gentios circuncidados que as obras da lei de Moisés não justificam o homem da nova aliança, mas a lei da fé que justifica o indivíduo da nova aliança. Porém, os que foram chamados incircuncisos, Paulo diz que não é para se circuncidar na carne. Aqueles gentios que foram chamados incircuncisos, Paulo diz que não é para se circuncidar na carne, pois eles se encontram numa aliança superior, cuja circuncisão vem do Espírito de Deus no Espírito do homem, pelo fato de que Cristo é o ministro desta circuncisão. E se eles quiserem se circuncidar na carne de Cristo, eles se desligariam. Porquanto, se os que estão na nova aliança procuram se justificar na lei de Moisés, da graça caem, conforme Paulo falou na carta aos Gálatas. Então, esse tempo é conhecido por transição das alianças.
E isso é tão verdadeiro que o escritor da carta aos Hebreus fala a respeito disto, dizendo: se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Veja que o escritor da carta aos Hebreus, estando na nova aliança, afirma que a antiga aliança, em seu tempo, está prestes a desaparecer, mostrando que Deus permitiu o período de transição das alianças para que Israel viesse a entender que a lei de Moisés está apontando para Cristo, o qual fez uma nova aliança através de sua morte e ressurreição, e que a justificação da nova aliança vem através da fé em Jesus Cristo e não pelas obras da lei de Moisés. E por isso, a transição das alianças acabou de fato no ano 70, onde o general Tito, do Império Romano, destruiu o templo em Jerusalém. E isso revela que Deus deu 70 anos para Israel entender que Cristo é o Messias enviado. Porque durante 30 anos, irmãos, João Batista e Jesus estavam se preparando, estudando as Escrituras, pois João tinha que estar preparado para testemunhar a respeito de Jesus e Jesus tinha que estar preparado para iniciar o seu ministério aos 30 anos. Ainda que durante esses 30 anos não teve pregações oficiais do reino de Deus, esse foi um período de preparação para João e para o Senhor Jesus Cristo. Já nos 40 anos, finais dos 70 anos, é onde se iniciou de fato a pregação do Evangelho, porquanto Jesus foi que iniciou essa obra de transição das alianças e João ajudou nessa obra, preparando o caminho para Cristo, porquanto os animais mortos no livro da lei apontavam para Cristo, que é o Cordeiro de Deus. E Cristo escolheu 12 apóstolos, morreu, ressuscitou e subiu aos céus, iniciando seu ministério celestial como sumo sacerdote eterno. E assim ele enviou o seu Espírito Consolador, que é o seu próprio Espírito, para os seus discípulos, se revelou a Paulo, e Paulo se tornou apóstolo de Cristo. Ele entendeu o mistério do Evangelho, que é o mistério das duas casas de Israel, que fala a respeito da união de judeus e de gentios pela fé em Jesus. E ele entendeu a transição das alianças e manifestou esse entendimento aos que eram apóstolos antes dele. E por conta desse tempo, Satanás não ficou parado, mas levantou seus ministros para lutarem contra o conhecimento de Cristo, misturando o entendimento a respeito da antiga aliança com a nova aliança, com o objetivo dos gentios chegarem ao ponto de negarem o Senhor Jesus que os resgatou do pecado. Contudo, pelo conhecimento que vem do Santo de Deus, os apóstolos lutaram contra os enganos de seu tempo, e principalmente Paulo, o qual, mesmo diante da morte, em toda a sua vida, depois de ter conhecido a Cristo, ele continuava a desvincular a mistura entre a antiga aliança e a nova aliança, não misturando os tempos das alianças, mas mostrando que a lei de Moisés da antiga aliança é sombra que aponta para a nova aliança, cuja lei não está em tábuas de pedra, mas nas tábuas do coração, posto que as tábuas de pedra da antiga aliança representavam o coração duro do povo de Israel, e por isso a lei veio parar em tábuas de pedra. Contudo, na nova aliança, Deus, que enviou seu Espírito, escreve os mandamentos no coração dos que têm fé em Jesus, para que estes venham a lutar contra as obras da carne. E por meio da luta contra as obras da carne, mostramos as boas obras da fé em Jesus Cristo, cujas obras nos darão a salvação, já que a fé sem obras é uma fé morta. E a respeito desta salvação, ela há de ser revelada quando o rei voltar com poder e grande glória, conforme diz Pedro na sua primeira carta. E esse rei que há de voltar é o nosso sumo sacerdote eterno, a saber, Cristo Jesus, que intercede por nós, sendo o nosso consolador diante de Deus, conforme diz em 1 João, de capítulo 2. E sabendo nós tudo isso, podemos entender o motivo do Senhor ter permitido, após a morte e ressurreição de Cristo, ainda haver templo, sacrifício de animais,
sumo sacerdote terreno e as demais coisas da lei de Moisés, desses últimos 40 anos, dos 70 anos da transição das alianças. Pois isso servia para Israel entender que todas as coisas da lei de Moisés apontavam para Cristo. E por este motivo que Paulo, os 12 apóstolos e os judeus cristãos faziam o que a lei de Moisés ordenava, realizando os costumes da lei de Moisés, para darem testemunho e não para causar escândalos para Israel. E por esta causa que Paulo, como por exemplo em 1 Coríntios de capítulo 16, disse que ficaria em Éfeso até Pentecostes, porque uma grande porta e oportuna para o trabalho se abriu para ele e havia muitos adversários. Ou seja, Paulo está querendo dizer que ele iria para Jerusalém e, estando nesta festa de Pentecostes, ele iria anunciar as realidades da lei de Moisés sobre as 7 festas, para os judeus crerem em Cristo. Então, Deus deu 70 anos para Israel entender que Cristo é a realidade da lei de Moisés. Mas quando chega o ano 70, acaba esse período de transição das alianças. E desde esse momento que o templo foi destruído até a volta de Cristo, o Senhor já está nos dizendo que qualquer templo que for edificado em nome de Deus para realizações de sacrifícios de pecados é uma afronta contra a obra de Jesus, nosso Senhor, e contra o mandamento do Pai, nosso Deus. Para uma melhor explicação sobre a justificação da antiga aliança e da nova aliança, é bom que vocês entendam o seguinte: no tempo da antiga aliança, o povo de Israel era justificado por meio das obras da lei de Moisés, porque Moisés havia dito no livro de Levítico, dizendo: aquele que fizer essas coisas, por elas viverá. E o povo deveria viver por meio de quais obras? O povo deveria viver por meio das obras da lei de Moisés. Mas, depois disto, Deus anunciou pelos profetas uma nova aliança eterna. Saiba que na antiga aliança, quem fizesse tudo o que Deus pediu, sem oferecer animais impuros, e entregasse para Deus as primícias e comparecesse nas festas corretamente, Deus iria transformar todas essas coisas das sombras da lei em realidades espirituais e eternas na vida dos praticantes da lei de Moisés. E assim, todos os que viveram no tempo da antiga aliança estariam sendo salvos pelas obras da lei de Moisés, mas sendo Cristo em todas as coisas realizadas, porquanto a lei de Moisés aponta para o Senhor Jesus Cristo. E por isso o Senhor, por meio de Malaquias, exige do povo de Israel a prática das obras da lei de Moisés, de maneira que ele falou dizendo: e Israel diz: que canseira! E me desprezais, diz o Senhor. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. E veja que o escritor de Hebreus, ele afirma que a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Isso quer dizer que a lei de sacrifício de animais não era perfeita e nem poderia ser, mas ainda era uma lei. E enquanto a esperança superior não chegasse, todos deveriam estar debaixo da esperança inferior, isto é, de uma fé inferior, a qual era baseada na justiça da lei da antiga aliança. E essa fé inferior era a fé do povo da antiga aliança, mas não era a fé genuína no Senhor Jesus Cristo. E tudo isso nos mostra que existe uma justiça que era decorrente da lei de Moisés, conforme falou Paulo em Romanos de capítulo 10. Porém, na nova aliança, temos uma fé superior e uma justiça que não decorre das obras da lei de Moisés, mas é a justiça que decorre da fé em Cristo Jesus, cuja justificação é pela fé em Cristo, cuja fé tem que ter obras, as quais justifica o homem, porquanto Cristo
já fez a parte dele, morrendo na cruz por nós. E por isso, o homem, o qual tem fé em Cristo, tem que fazer a sua parte, que é praticar as boas obras da fé em Cristo, que é a guarda dos mandamentos da nova aliança, obras estas que nos darão a vida eterna. E por esta razão, Paulo falou na sua carta aos Filipenses, dizendo: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. E isso nos mostra que devemos desenvolver a nossa salvação, guardando os mandamentos da nova aliança, e que Deus é aquele que opera em nós, tanto o seu querer como o seu realizar. Ou seja, Deus, por meio da morte e ressurreição de Cristo, enviou o seu Espírito para nós e nos conduz a lutarmos contra os desejos da carne, e deste modo estamos desenvolvendo a nossa salvação. E isso mostra que o que compete ao Senhor fazer, ele já fez, mas o que compete a nós fazermos, nós devemos fazer, e devemos usar o nosso poder de escolha sempre para fazer o que Deus deseja. E se com o nosso poder de escolha abandonarmos a fé nele, nós perderemos a salvação, pois se na antiga aliança, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, morria aquele que havia rejeitado a lei de Moisés, sendo esse tempo o período de uma fé inferior, maior severo castigo receberá aquele que, estando na nova aliança, sendo um tempo de fé superior, abandonar a fé no Filho de Deus, pois este indivíduo, o qual havia crido em Cristo, mas o abandonou, perdeu a sua salvação e cairá nas mãos do Deus eterno, o qual havia dito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Todos aqueles que perderam a salvação serão lançados no lago de fogo, conforme diz os profetas. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus, anunciada por Paulo, é a união das duas casas de Israel. Isto é, a união de judeus e gentios pela fé em Cristo Jesus, que é a pedra principal anunciada pelos profetas, conforme diz em Romanos. Mas o diabo deseja que o povo não venha a alcançar esse entendimento, e por isso ele e os seus demônios buscaram trazer confusão e engano para o povo de Deus, misturando a verdade com mentira, como ele fez no Éden ao enganar Eva. Os apóstolos, em seu tempo, lutaram pela fé em Cristo Jesus e nos ensinaram a lutarmos a favor da fé. Repare que um dos apóstolos do Senhor, o apóstolo João, o qual estava preso na ilha de Patmos, por causa da palavra do Senhor, o diabo colocou João na prisão, pois pensava que se ele, uma testemunha ocular do Senhor, ficasse na prisão, a palavra não iria avançar muito nas igrejas. E as igrejas iriam ser mais atacadas por ensinamentos errados ao ponto de abandonarem a fé em Cristo Jesus. Porém, o que diz a Escritura? A Escritura diz que, embora o diabo tentasse manter o apóstolo longe das igrejas, trancando as portas da terra para que João não viesse a anunciar a sã doutrina, e as igrejas estavam sendo atacadas por ensinos enganosos, e eles estavam sendo perseguidos pelo Império Romano, o Senhor abriu uma porta no céu para o apóstolo, conforme João havia afirmado no livro do Apocalipse, dizendo: olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo. E ainda, irmãos, o apóstolo recebeu o livro do Apocalipse, o qual lhe foi dado pelo Cordeiro de Deus, cujo presente veio do Altíssimo, mas conforme diz as Escrituras, aos homens está ordenado a morrerem uma vez. E por isso os apóstolos morreram, porém eles deixaram os seus discípulos. Eles combateram a favor da fé em Cristo, porém o diabo estava usando o Império Romano para perseguir os cristãos, porque o diabo deseja que o ensino de Cristo não avance nas nações debaixo do céu. E por isso muitos cristãos foram mortos por causa da palavra de Deus.